meus irmãos. Estamos aqui novamente para a leitura do Evangelho. Caiu para nós o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos. A chegada do Espírito da Verdade, Paris, 1860. O item 5. Venho como antigamente entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me. O Espiritismo, como a minha palavra fez antigamente, veio lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, que é o Deus bom, o Deus justo, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, e como um colhedor de cereais, reuni em feixes o bem espalhado pela humanidade e disse: venham a mim todos vocês que sofrem. Entretanto, os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos caminhos da incredulidade. Meu Pai não quer terminar com a raça humana. Ele quer que, ajudando-se uns aos outros, mortos e vivos, ou melhor, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorram-se mutuamente, e que se ouça clamar, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas sim a voz daqueles que já desencarnaram, dizendo: orem e creiam, pois a morte é o renascimento, e a vida é a prova que foi escolhida por vocês, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como cedro. Vejam, meus irmãos, como é atual essa passagem, e que ele vem dizer que Deus não quer acabar com a raça humana, né? Ele quer, como diz assim, ó, meu Pai não quer terminar com a raça humana, ele quer que, ajudando-se uns aos outros, encarnados e desencarnados, mortos segundo a carne, como ele diz aqui, né? Quando ele fala em mortos, pois a morte não existe. Esse é o Consolador divino. Por isso que diz que a doutrina espírita é o Consolador, é o novo Consolador. Por quê? Porque traz essa esperança que a morte, ela é o melhor, que a vida, ela continua sempre. Que somos espíritos imortais, que estamos vivendo a imortalidade da alma. Vejam que bênção que é quando a gente crê com todo o nosso coração, com nossa alma sobre isso. Porque nesse momento em que tantas desencarnações estão acontecendo, em que a nossa humanidade está passando por essa prova tão grande, onde Deus está levando com Ele, né, todas essas criaturas que hoje estão desencarnando através do vírus, que algum propósito existe para isso, mesmo que agora a gente desconheça, mas o propósito existe, é um propósito maior, um propósito que nós que estamos agora passando por isso, achamos que é uma coisa catastrófica. Nós olhamos para isso com pesar, porque há tanto sofrimento, e é verdade, tem muito sofrimento, nós estamos assim, nós nos conduímos, nós sofremos quando algum dos nossos parentes estão em risco na rua, porque ou trabalham nos hospitais, ou estão correndo riscos, né, de pegar doença, porque é algo desconhecido para nós. Esse vírus chegou de uma forma que ele é desconhecido para toda a equipe científica, né? Para os médicos, eles não conhecem, para cada um é um caso. Se no caso uma medicação serve, para outro já não serve. Então nós estamos assim, indo meio às escuras. E que tudo nos é pedido para que a gente se previne, que a gente se cuide, que a gente fique em casa, aqueles que podem ficar em casa, que fiquem, né? Para que não se espalhe esse vírus, para que não se contamine ou venham a contaminar os outros. Há um pedido assim de Deus para nós nesse momento, que nós que a gente comece a pensar não só em nós, mas na coletividade. Nós viemos até aqui só pensando em nós, de forma egoísta. Nós falamos muito que a sociedade é responsável por isso, que a sociedade é aquilo, que a sociedade não pensa, mas o que nós estamos fazendo em termos de sociedade? O que nós estamos fazendo para nos modificar e ajudar que essa modificação interna, que esse mundo seja melhor,
que se torne, que essa mudança interna que nós estamos fazendo venha a ser externada para tornar o nosso mundo melhor. Quando éramos mais jovens, cheios de idealismos, nós pensávamos, eu quero mudar esse mundo, eu quero ajudar a mudar esse mundo, e nós não sabíamos como. Como mudar, o que fazer para mudar. Queríamos fazer a diferença. Mas a mudança, quando ela não começa em nós mesmos, não adianta nós querer levar uma coisa que nós não temos. Coisas que nós não aprendemos ainda, nós querer colocar como teoria para o outro. Então, vivenciando o que o Cristo nos mostra, a cada lição que a gente abre nesse Evangelho, que a gente procura vivenciar aquilo ali. E muitas vezes, quando cai uma lição dessas, que nos faz recordar de coisas que já vivemos, é que nos faz capaz de chegar aqui e falar aquilo que aprendemos. Como fala mais adiante ali das virtudes, né, meus irmãos? Aqui diz assim, orem e creiam, pois a morte é o renascimento e a vida é a prova que foi escolhida por vocês. Olha a responsabilidade que temos, durante a qual as virtudes devem crescer e se desenvolver como o cedro. Nós, às vezes, nos achamos incapazes, né, nós nos olhamos e vemos que nós temos virtudes já plantadas dentro de nós. Deus, quando nos criou espírito simples e ignorante, Ele colocou dentro de nós tudo o que nós precisamos para desenvolver essas virtudes. Deus colocou a sua centelha divina em nós. E quando nós vamos assim nos aprofundando nesse aprendizado, que nós vamos colhendo com muito amor esse aprendizado do Cristo, quando Ele fala que nós temos algo a pôr à disposição de nós mesmos e do outro, nós vamos nos gostando mais. Nós vamos vendo que nós temos coisas boas, que nós já temos virtudes, que nós já conseguimos alguma coisa que dá para ser usada. Como disse o Cristo, ninguém tem tão pouco que nada possa dar. E o pouquinho que a gente conquistou de virtude, que seja de otimismo, né, que possamos passar esse otimismo para os outros nesse momento. Que nós não caiamos no derrotismo. Existem muitas criaturas que estão fazendo assim, colocando mensagens de verdadeiro terrorismo na mídia, em todas as mídias, assim, principalmente na internet. Colocando coisas que, se nós formos pensar, se a pessoa fica ali literalmente olhando aquilo ali, sem colocar Deus, sem colocar o Cristo, sem ensinamentos dele, meu Deus, nós acabamos enlouquecendo, perdendo completamente o equilíbrio. Porque assim como o bem nesse momento está se posicionando, porque o bem na verdade às vezes é tímido e o mal está ali imponente, colocando toda a sua energia, nós nesse momento estamos nos posicionando. Às vezes pensamos, mas eu com o meu jeito, assim dessa forma, como é que eu vou colocar, como é que eu vou falar daquilo que está no meu coração, aquilo que eu penso? Mas Deus, vem Jesus e nos diz assim, ó, olha, se firmem, usem aquilo que vocês têm. Deixe um pouco o orgulho e a vaidade de lado e coloque aquilo de virtude que vocês já conquistaram, em benefício de todos. Daqueles que nos cercam, do nosso próximo, que é esse que está mais próximo de nós. É muito difícil também, meus irmãos, quando a gente se deixa levar para esse negativismo. Né? Quando a gente fica vendo as notícias e vendo os desencarnes e as histórias de cada um, e ficamos pensando como se Deus quisesse nos castigar. E vem Jesus e nos diz, Deus é bom. Deus não castiga ninguém, meus irmãos. No tempo de Moisés era necessário esse pensamento, que nós tivéssemos esse pensamento que Deus castiga. Porque como crianças rebeldes, que ainda somos, mas na época ainda mais, era necessário que pensássemos no Deus que castiga. Mas hoje, com o esclarecimento que temos, que veio esse Consolador, que é a doutrina espírita, nos dizendo que a morte não existe, eu não entendia por que o Consolador é o Espiritismo. Ele é o Consolador porque ele vem e nos diz que a vida continua, que somos espíritos imortais vivendo a cada encarnação uma experiência e tirando de cada encarnação uma experiência para nós.
crescendo e desenvolvendo as nossas virtudes que temos a cada passo, sem pressa de adiante, com ansiedades, mas já com mais clareza, com mais calma, sabendo que Deus vai colocar tudo aquilo que precisamos no nosso caminho na hora que precisamos. E esse momento que estamos aqui é um momento de prova muito grande para todos nós. Para nós que ficamos encarnados ainda, para nós é uma grande prova, porque Deus vem como um ponto de interrogação e nos pergunta: como é que está a tua fé? Como é que está a tua esperança nesse momento? Como é que tu está levando esse pouquinho que tu conquistou para os outros que chegam perto de ti, reclamando das coisas que estão acontecendo? E a leitura continua aqui dizendo: homens fracos, que compreendem sua própria ignorância, não afastem a tocha que a bondade de Deus colocou em suas mãos para iluminar o caminho e reconduzi-los como crianças perdidas aos braços do Pai. Então, com todas as nossas fraquezas, com a nossa maneira de ser, não vamos afastar a bondade de Deus, meus irmãos. Não vamos deixar que ela se afaste de nós. Vamos deixar que ela se aproxime cada vez mais. Vamos usar aquilo que cremos, sem medos, sem receios, né? Dentro dos nossos limites, da nossa maneira de ser. Continuando o texto, ele diz assim: sinto muita compaixão pela miséria em que se encontram e pela fraqueza imensa que demonstram, para não estender a mão em socorro aos infelizes desgarrados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditem, amem e meditem sobre todas as coisas que são reveladas. Não misturem o joio com a boa semente e nem as mentiras ilusórias com a verdade. Isso aqui para nós ainda é difícil para nós, porque as mentiras ilusórias com as verdades, a gente não deixar que se misturem. Nós vemos hoje tantos influenciadores digitais que estão aí falando muitas coisas, dizendo, falando. E será que nós estamos questionando isso? Porque a verdade que eles colocam muitas vezes vem misturada com essa ilusão, com a mentira. E isso para nós, para aquele que é leigo, que não tem uma instrução, que não procura o conhecimento, que não procura debater aquilo que está sendo dito, que não procura questionar, ele se perde, meus irmãos. Se perde porque a gente fica... aquela mistura aquela inverdade, ela é pior que uma mentira. Porque a mentira, geralmente, ela está clara. Ela vem para nós claramente, assim, a gente constata, isso é mentira. Mas quando ela vem misturada com a verdade, isso nos confunde. E quando nos confunde, a gente tende a acreditar. Então vem Jesus e nos diz: vigiem e orem. Esse é o momento que nós mais devemos fazer. Usar o recurso da oração, usar aquilo que Deus tem para nos dar. Deus nos deu e nos traz esse evangelho que está aqui como uma segurança máxima para nós. Quando nos sentirmos enfraquecidos, quando nos sentirmos incapazes, quando nos sentirmos pessimistas demais diante da realidade, ou quando é toda essa energia que às vezes aflora, que vem de todo esse nosso planeta, né, que está encruado na negatividade, que está sentindo todas essas dores. Então, quando nós nos deixarmos levar por isso, que vemos que estamos indo por esse caminho, que a gente levante nosso pensamento a Deus, que a gente olhe o céu, que olhe a natureza, que veja esse Deus bom que está do nosso lado. Deus não está nos castigando. Os nossos irmãos que estão desencarnando, eles estão desencarnando como nós vamos desencarnar qualquer dia desses. Se não for pela doença, pelo vírus, será por uma outra coisa. Nós vamos desencarnar, é certo. Renascemos aqui no mundo de carne, sabendo que a coisa mais certa que temos é a desencarnação. Que aqui esse mundo não é nosso. Jesus nos disse: o meu mundo não é meu reino não é deste mundo. Então, já sabemos que o plano espiritual, ele está à nossa espera. Nosso verdadeiro plano é no plano espiritual. E já temos hoje cientificamente comprovado que isso é realmente verdadeiro.
Para nós espíritos isso é tão natural, tão simples, mas para a pessoa leiga que ouve isso, ela não sabe. Mas vem a física quântica e nos explica. Vem tantas outras, a ciência espírita nos explica tudo isso. Chico Xavier vem e nos diz na prática o que acontece, através desses irmãos queridos que voltaram e deixaram a sua mensagem. Então não há mais espaço para dúvida, não há mais espaço para dizer que a imortalidade da alma não acontece, né? Ou que nós não estamos encarnando e desencarnando, porque isso é justiça de Deus. Como é que hoje aquele que está na miséria hoje, como é que uns estão na riqueza, tendo tantas coisas, né? E aquele lá falta tantas outras. Se fosse isso, se fosse só uma vida, se nós acreditássemos só numa vida, seria uma injustiça de Deus. Mas quando nós vemos e aceitamos a encarnação e a reencarnação, nós vemos que está ali a justiça. Se hoje nós estamos no aprendizado da miséria material, amanhã vamos estar em outro aprendizado. A riqueza, muitas vezes, ela é uma prova ainda maior que a miséria material. Então nós vamos experimentando a cada passo alguma coisa que vai fazer elevar o nosso espírito. E Deus está aí, Deus é amoroso, é bom, é justo. Nós estamos sendo amparados pelos nossos guias espirituais, pelo nosso anjo da guarda, como a gente costuma chamar. Então não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus o permita. E continuando o texto, aqui o Espírito de Verdade vem e fala diretamente aos espíritas e diz: Espíritas, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruam-se, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, a verdade maior é Jesus, é Deus, meus irmãos. Quem se separa, quem faz esse sectarismo, somos nós humanos. Ah, porque o fulano é dessa religião, eu sou dessa, aquele é da outra, como se Deus só tivesse numa e noutra. Então, se eu não tenho agora, nesse momento, o apoio da minha religião, vamos dizer assim, da minha religião, eu não posso ouvir agora o pastor, o padre, a mensagem que ele está me dando agora, como se fosse, né? Porque só a minha que é certa, só a minha que é verdade, não. Deus é como o sol, ele não escolhe a quem aquece, né? Ele aquece a todos nós, com muito amor, com muito carinho. Ele quer isso, que apesar das nossas ideias diferentes, que as nossas ideias possam se contrapor, mas nós, um com o outro, jamais, meus irmãos. Não é isso que Deus quer. Então, continuando o texto, ele diz: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele encontramos são de origem humana. Do além-túmulo, que muitos acreditam vazio, vozes gritam: irmãos, a morte não existe. Jesus é o vencedor de todo o mal. Sejam vocês os vencedores da incredulidade. Vejam, meus irmãos, da incredulidade, perdão. Vejam, meus irmãos, que coisa mais boa, que nos enche de esperança nesse momento. Aqueles que perderam os seus... que é um termo que ainda a gente usa, que a gente acha que perdeu, né? A gente diz perdeu. Mas, na verdade, estamos ganhando um espírito amigo na espiritualidade, onde, quando Deus nos permitir, Ele estará nos ajudando também. E nós, aqui, enquanto estamos aqui e temos essa consciência, podemos ajudá-los, orando, transmitindo boa esperança, falando para eles que em breve estaremos juntos, que com certeza vai acontecer. Então é isso, meus irmãos, crendo, tendo muita esperança, muita certeza que Deus está nos amparando, vamos agradecer. Muita gratidão, Senhor, gratidão porque estivemos aqui, dando o pouco que temos, e enquanto estivermos aqui nessa encarnação, que possamos usar, Senhor, ela com muito discernimento, com muito amor, com muito carinho. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Obrigada, amigo.